mais um episódio do podcast número 1. Esse podcast é para você que quer ser o primeiro, quer ser referência no que faz. Aqui nessa bancada só senta empresário de sucesso, viu? Eu tenho muito orgulho, viu, Jéssica, do que estamos construindo aqui nesse podcast, porque aqui é só elite mesmo. Isso. E as conversas aqui são impactantes, mudam vida. A Jéssica, mais uma vez, vai conduzir comigo esse podcast. Obrigado, Jé. Obrigada a você. Mais uma vez. E vamos lá, vamos apresentar ela para o nosso público, né? Essa pessoa dispensa a apresentação. Com certeza você já escutou falar por aí. Karina Tacconi. Ela vem revolucionando as empresas aqui de Prudente, com treinamentos. Ela entende muito de vendas e ela vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como que ela chegou até aqui. Então, vê esse podcast do início ao fim para não perder nada. Karina, obrigado, viu, por ter aceitado o convite. A agenda sempre cheia, né? Sempre um treinamento ali, outro aqui. Mas tirou um tempinho para estar aqui com a gente hoje. Então, fico muito feliz de receber você aqui. Essa conversa aqui vai ser impactante mesmo, vai trazer muito resultado. Karina, se apresente pra gente. Quem é você, Karina Tacconi? Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Jéssica, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, sou Karina Tacconi, formada em marketing desde 2012, pós-graduada também em marketing pela USP, pós-graduada em PNL também, e proprietária do Polo em Bauru, da Universidade de Marília, da Unimar. Você que está aí nos assistindo talvez já ouviu falar, que é uma instituição bem conhecida aqui na nossa região. Então, trabalho também com venda de graduação e pós nos últimos 7 anos. E também nos últimos 7 anos trabalhando com treinamento de vendas aqui em Prudente região. Hoje também com planos de mentoria e para ajudar os empresários a aumentar o faturamento através do neuromarketing. É isso aí, Karina. Karina, hoje você manja muito de vendas, né? Ajuda muito empresário aqui. Não tanto quanto ele, né, gente? Mas estamos aí no caminho. Ó, tem uma aspas aí, ó. Nós entendemos de venda de consórcio. Isso aí nós domina, né? Não tem o que negar, né, Jéssica? Sim, mas ela com entende certeza. de vendas no geral. De pessoas, na verdade. De pessoas, neuromarketing, isso aí faz toda a diferença. Sim. Não adianta a pessoa achar que sabe vender se ela não entende de pessoas. É verdade, Lucas. Você nasceu assim, Carolina, com esse dom para venda ou desenvolveu? Então, né, Lucas, é engraçado que muita gente fala que para vender você não pode ser tímido e tudo mais, daí eu discordo, porque vendas você pode aprender, vendas é treinável, né? Mas a minha mãe conta que desde bebezinha, desde os 3, 4 aninhos de idade, eu era aquela criança dada, né? Que ia no colo de todo mundo, conversava com todo mundo, gostava de se comunicar. E vendas é comunicação. Eu acredito que, não diria que é dom, porque eu não acredito que venda é dom. Você tem que, de qualquer forma, treinar, praticar. Mas, digamos que desde criança eu sempre gostei de comunicação. E isso ajuda, com certeza, nas vendas, né? Ó, isso aí, já começamos com tudo. Ó. Pessoas falam que vendas é dom. Tem que ter dom. Não acredito que é dom. Também não acredito. Não faz sentido ser dom. É. Porque se fosse assim, o médico já nascia sabendo ser médico. Exatamente. E ele se desenvolveu. Então, como falar que um médico nasceu sabendo? Um engenheiro, um arquiteto igual estava aqui agora, a Carol Viafra. Sim. Vai falar que ela nasceu sabendo? Não. Ela se desenvolveu. É fácil desenvolver, Karina? Não é fácil, não é fácil. Inclusive, tanto que até, Lucas, pessoas que são realmente comunicativas, que têm boa dicção, que falam bem, às vezes têm dificuldade com vendas, porque às vezes não tem a parte técnica. Trouxe isso também do nosso conhecidíssimo Caio Carneiro, lá em São Paulo, né? Ele fala muito pra gente isso nos cursos, nas mentorias lá. Que vendas é técnica, você pode aprender, você pode replicar padrões de comportamentos e na comunicação até mesmo, que você vai fazer com que as pessoas vendam mais. Quando você estuda, quando você adquire conhecimento na área de vendas. Então, é treinável, sim. Só saber comunicar também não garante nada, né? Não garante nada. Tem que ter a técnica. Eu lembro que um primo meu mandou mensagem pra mim, pedindo oportunidade de emprego, né? Ele falou assim, Lucas, eu acho que eu vou dar muito bem, porque eu converso demais, sou muito comunicativo. E eu falei com ele que não era isso aí, né? Que isso aí era de menos. É. Que se você não desenvolver e se você não aprender, você não vai conseguir, né? Um bom vendedor, ele tem que saber ouvir. As pessoas confundem um pouco, né? Sim, confunde. Acha que é falar muito. E, na verdade, é ouvir muito. O falar muito, ela atrapalha a venda, né, Karina? Na verdade, atrapalha. Tem um livro que eu gosto muito, chama Bíblia de Vendas, do Jeffrey G. Tomer, considerado um best-seller mundial aí na área de vendas, inclusive super recomendo. E ele fala que durante um processo de vendas, quando você vai convencer alguém a comprar algo, 75% tem que ser ouvindo. Olha isso. 75%. Exato. Você tem que muito mais ouvir a pessoa do que falar.
E às vezes o erro que os vendedores cometem é muito esse, né? De querer falar do produto e às vezes nem ouviu qual que é A dor do cliente ali. E Exatamente. cada um tem a sua necessidade, né? Na venda, se você não entender a necessidade daquela pessoa, não adianta, não é a mesma fórmula para todas as pessoas. Tem que ouvir, entender e aí sim aplicar. Exatamente, Técnicas. As técnicas, isso aí faz parte de é uma das técnicas, inclusive, né? Sim. É isso aí. Estamos de frente com a Karina Taconi, hein? Hoje o nome dela é forte aqui na cidade, mas Demais. teve um início, né? Teve uma trajetória. Teve uma trajetória. Existe uma Karina hoje, existiu uma Karina no início. Teve um início. Sim. Quero que você traça para nós, Karina, no início da sua trajetória. Eu vi que você começou ali com polos educativos. Como que foi isso aí desde o início? Quem era Você quer saber antes? o início? Vamos lá, vamos voltar atrás, lá atrás. Vamos voltar lá atrás. Eu sei que a história ali é tem muito tempo. grande, vamos dar uma resumida, Não, mas vou dar vamos lá. uma mega resumida aí pra vocês. Vamos lá, para nós conhecer um pouco, né? O pessoal saber, até porque tem muita gente que olha e fala assim, poxa, eu quero ser um bom vendedor como o Lucas, eu quero aprender a vender com a Jéssica ou com a Karina, e às vezes pensa, isso não é pra mim. Então essas histórias, elas mostram que tem pessoas que às vezes você olha, são os mais improváveis, né? Como é na Bíblia, por exemplo, os mais improváveis são os que Deus mais honrou. E nas vendas eu vejo muito isso, eu era uma improvável. Porque comecei ali meu primeiro emprego foi com 14 anos, né? Então eu era aprendiz, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, em uma empresa que era de advocacia. Aqui em Prudente, Karina? Não, Marília. Você é natural de Marília? Eu sou de Marília, minha mãe e meus pais são de lá ainda. Então eu trabalhei lá nesse escritório de advocacia e também tinha uma parte que era a entrega de cestas básicas lá, né? Para pessoas carentes e tudo mais. Eu fazia isso. Aí eu fiquei uns anos ali, uns 2, 3 anos, aí cansei e falei, não, quero me desafiar, quero um negócio diferente. E o que tinha de diferente para quem tem 17 anos? Não tinha muito né? Panfleteiro, era o que tinha, né? o que ninguém queria. E que ninguém queria, na verdade. Aí eu fui para uma loja de calçados em Marília, conhecida até hoje lá. E ela tinha nome, né? E eles pegaram meu currículo, gostaram, embora não tivesse muita coisa, mas era uma menina de 17 anos disposta a aprender. Aí comecei a trabalhar com vendas ali. Durou acho que uns 4 meses, no máximo. Aí o meu patrão na época, que ele era bravo pra caramba, seu Adalto, hoje já falecido, ele me chamou e falou assim pra mim, Karina, senta aí, quero conversar com você. Eu sentei. Ele falou assim, escuta, o que você gosta de fazer, hein? E na época eu tava fazendo na Microlins, lembra da Microlins? Muito passou por Microlins. Aí eu trabalhava só pra pagar Microlins, não sobrava R$1, né? Que hoje os pais aí ajudam os filhos, na nossa época não tinha disso, né? Eram os filhos que ajudavam os pais. Eram os filhos que ajudavam os pais. Então com 14 anos eu pagava curso, pagava roupa, pagava o que eu tinha vontade de comer, era totalmente diferente da geração Z hoje, né? A geração Z dando risada lá atrás das câmeras. Então, ele falou pra mim, o que você gosta de fazer? E eu tava fazendo Microlins, tava fazendo cursinho de Photoshop. Aí eu falei assim, pô, Adalto, eu gosto de manipulação de imagens, eu tô fazendo um cursinho de Photoshop. Aí ele olhou assim pra minha cara, não sei o que é isso. Mas vai fazer isso aí, porque isso aí vai dar certo pra você, porque pra venda você não presta. Nossa, que impacto, hein, Karina? Na sua cara. R$2 a Pra humilhação vender você não presta. E aí esse não presta, ele foi assim, aquela entonação bem... Ela aumentou. Pra humilhar, você não presta. Aí pegou, tirou da gaveta, assim, já tava meu acerto, eu nem Por sabia, 4 né? meses. Eu nem sabia que ele já ia me mandar embora. Aí ele tirou, assim, o acerto e empurrou, assim, e falou, ó, vai lá fazer o que você gosta. E empurrou, assim, o dinheiro, né? Aí eu saí, ok, muito obrigado pela oportunidade. Peguei meu dinheiro, entrei no ônibus e chorei. Destruída. Chorei, fui chorando de lá da loja até na minha casa, destruída. Eu falei, eu não acredito. E eu achando que tava dando certo, eu achei que Na eu sua tava cabeça tava vendendo bem, arrasando? na minha cabeça eu tava dando certo. Eu nunca me identifiquei tanto com a profissão igual essa. Aí eu falei, gente, ele falou que eu não presto, caramba. Aí eu cheguei e contei pra minha mãe, chorando, né? E ela falou, não, filha, vai aparecer outro negócio legal pra você. E aí o que aconteceu? Depois disso, tudo que era relacionado a vendas, eu corria. Ficou um Porque trauma ficou ali. na minha cabeça assim, você não presta. Pra isso você não presta. Eu peguei aquela palavra pra mim, olha só. Hoje a gente entende, né, Lucas? Mentalidade, Napoleão Hill. Aquela época o que a pessoa falava era lei. E ele era autoridade, lei. né? Era meu patrão. Eu falei, eu não presto pra vender, eu tenho que ver outra área pra eu fazer. E aí naquela época tava tendo contratação pra um parque aquático, igual teve aqui, só que em Marília. E aí o serviço era, eu ia de estagiária, né? Aí eles davam um chapéu desse tamanho assim de palha pra você, uma enxadinha, né? E tinha que carpir o mato em volta da piscina.
E aí eu falei, eu vou fazer isso aí, não tem que vender. Importante é não ter que vender. Não importa se tem sol, Não se importa. tem Eu ficava ali. no sol, à tarde ainda, pensa. Lucas do céu. E eu, como tinha 17 anos, era dessa finurinha aqui, né? Você soprasse e voava. E aí eu ficava lá, carpindo, chegava em casa à noite, Jéssica do céu. Moída. Os braços, eu chorava de dor Ai, nos que braços. delícia, Ficava naquele sol suando. Aí meus pais ficavam, né? Pô, você precisa disso, tal, né, que coisa, tá passando fome. Porque meus pais achavam absurdo aquilo, né? E eu não, tenho que trabalhar. Trabalhar, eu vou ficar nisso aí mesmo. E na minha cabeça eu ia ser aquilo. Eu ia Tava fazer ótimo, serviços Clarinha. braçais, Toma um remedinho pra dor depois e toma fica um que segue. remedinho e vamos. Aí quando foi dali uns dias, resumindo a história, né? O patrão ali foi, tinha eu e mais uma, né? A outra, ela era mais assim, né? Hoje pode falar, antigamente não podia, né? Mas agora com o Monjaro tá todo mundo magro, então pode falar do gordinho, né? Era mais fortinha um pouquinho e ela ficava só sentada olhando. Aí chegou na outra semana, o patrão chegou lá e falou assim, hoje eu vou mandar uma embora e a outra eu vou promover. E quem que eu vou mandar embora? Você, fulana, porque você não tá fazendo nada. Eu nem lembro o nome da menina, mandou ela embora. E você, Karina, você foi promovida. Agora, além de carpir em volta da piscina aqui, você vai poder ficar lá na roleta também, um pouquinho ali, olhando o pessoal que entra, que sai da piscina e tal. Aí eu olhei pra cara dele e falei, não, pode me mandar embora com ela, que eu não vou fazer isso aí, não. Chega, deu. E aí eu pedi pra sair. E foi embora chorando de novo. Mais uma vez a história hein? se repetindo ali. Chorava. Eu falei, mas o que eu vou fazer da minha vida? Nada dá certo. E, nossa, foi frustração, hein? Fui indo, aí depois comecei a estudar para concurso público, já com essa minha primeira faculdade em marketing, mas era marketing. Não era, assim, marketing para atuar com vendas. Era marketing para você ficar na sua casa fazendo artes. Era isso que eu queria fazer. O marketing era isso mesmo. O Photoshop, era marketing mais focado em identidade visual. Era mais para isso o marketing naquela época. Por trás das telas. Hoje o marketing engloba mais coisas, mas na época era isso que Na tinha. época era mais isso. Era mais para identidade visual mesmo. Quanto mais longe de pessoa, melhor. Ela não, eu ia correr das vendas. Aí fiz essa faculdade aí e durante esse período também estudando para concurso. Estudei 7 anos para concurso. Aí fui aprovada em 4 concursos, entre eles 2 federais. Aí entrei em direito, comecei a cursar direito, então era tudo para não vender. Não queria venda. O patrão seu te traumatizou mesmo. Traumatizou mesmo. Foi anos, hein, para destruir essa crença. Só que aí o que aconteceu? Trabalhei na Vivo também nesse interstício, 4 anos na Vivo, depois fiquei substituindo a gerente lá também, não era vendas, era parte administrativa. Aí o que aconteceu? Depois que eu vi que os concursos não chamavam. Passava, mas demorava muito. Os meus amigos, quando passavam, eles eram chamados. Na sua vez. E quando era eu, olha isso, parece um negócio que é perseguição. Perseguição, mas é Deus. E vocês não leram meu livro ainda, né? É um resumo do meu livro, viu, galera? Tá no livro dela. Tá lá. Aí nenhum concurso chamava. Eu falava, mas Deus, o que tá acontecendo? Meus amigos passam para escrevente, para tudo aí, passou, já é nomeado, já não tem erro, né? Por que eu não tô sendo, não tomo posse nos concursos? E eu comecei a questionar muito a Deus. Aí foi passando anos, e nada de chamar, e nada de chamar. E aí veio a greve dos caminhoneiros, aí travou os certames, depois veio a cota de negros. Aí passando coisa na sua frente ali. Nossa, tudo acontecia. E só os meus concursos travavam. Aí um dia eu descendo uma avenida Tancredo Neves ali, sabe? Já morava em Prudente, já era casada, tudo. E na época o meu ex-marido ainda falava pra mim, ele falava assim, nossa, tem que ver o que acontece, tem que se benzer. Que negócio porque nada tá com você o negócio. Eu descendo na avenida assim, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, se o senhor não falar comigo hoje, eu preciso de uma resposta. O senhor fala comigo hoje uma resposta para minha carreira, porque eu não sei mais o que vai ser de mim. Eu não quero advogar. Já terminei a faculdade, não tô gostando de advogar. Eu já comecei a advogar nessa época. E não vi que não era para mim. E os concursos não chamavam. Falei, senhor, me mostra o que o senhor tem para mim. Aí no que eu olhei pro lado direito, assim, tinha uma igreja aberta, assim, sem placa, sem nada, uma igreja obscura lá, né? Só que eu olhei lá, o pessoal cantando um louvorzinho lá, né? Eu falei, vou entrar nessa igreja aí, vamos ver o que vai acontecer. Que aleatório, super aleatório. Aí parei o carro, entrei na igreja, meião do louvor, assim. Sentei lá, fiquei lá assistindo. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Falei, Deus, hoje, hein, Deus? Negocia hoje, sempre, né? Até hoje.
Deus é hoje, hein? Ó, vim aqui e o senhor fala comigo, porque eu tenho que entender o que é que tá acontecendo. Aí, dali a pouco, o pastor começou a falar. Antes de começar a palavra, irmãos, quero falar com uma pessoa. Você de rosa aí no fundo, vem aqui na frente. Eu falei, ah lá. Ah, eu, né? Ah, sabia. Ainda bem que Deus tá sabendo que foi para isso que eu vim, né? Aí fui lá, pediu para estender a mão, estendi. Ele, Deus tem uma palavra hoje para sua vida, irmã. E é para sua carreira. Glória a Deus! Por isso que Finalmente, né? Por isso que estou aqui. Eu, pode falar, irmão, pode falar. Aí o pastor pega e fala, Deus mandou te falar que não é na área que você se formou e não é nessa sua área de atuação que você vai ter a sua carreira. Rapaz, eu estudei tanto, rapaz. Tem certeza, Deus fala? Na hora que ele falou aquilo, Jéssica, porque eu tinha certeza que ele ia falar o seguinte, sabe aquele teu concurso? vai aparecer. Agora vai. Agora vai. Vai sair. É, na minha cabeça que era isso. Piorou as coisas. Tava bom, mas também tava ruim. Não parece que Tava piorou. ruim, mas ficou bem pior. Quando eu falei, não, ele não falou um negócio, ele não falou uma peste dessa, não. Eu falei, não. Aí voltei pro meu lugar, sentei lá e eu fiquei. Mas eu olhava para aquele pastor, mas com ódio dele. Queria matar aquele pastor. Eu falei, não, vai acabar o culto, eu vou ali falar com ele. Isso aí não vai ficar assim. Vou tirar minha Como vai ficar satisfação assim? ali. Eu vou lá tirar a satisfação. Tá ruim mesmo? O Ariano é triste. Aí terminou o culto, fui lá falar com ele. Falei, pastor, o que é aquela conversa lá que você falou pra mim ali na revelação? Ele falou, irmã, o que eu falei naquela hora pra você era de Deus. Mas agora, se eu for te falar alguma coisa, vai passar a ser de mim mesmo. Então não tenho mais nada pra te falar. O que Deus falou foi aquilo, que a área que você estudou, que você tá atuando, não é a área que você vai ser feliz na sua carreira. Deus tem algo diferente pra você. Eu falei, mas o que é esse diferente? Amada, eu não sei. Piorou sim ou não? Lógico, né? Agora Voltou pior pra cá. pior, que agora que eu não sei de nada mesmo, né? É, saia da sua tenda pra terra que eu te mostrarei, né? Acabou. E acabou. Aí eu falei, eu não acredito, mas eu fui triste pra casa, hein? Eu falei, Deus, te pedi uma palavra, o senhor me dá uma Revoltado. palavra, isso é palavra? Eu já tava sem rumo, agora que eu tô sem rumo mesmo, sem direção, como assim? Aí fica difícil, né, Karina? Nossa, Lucas, Sem aquele rumo. dia eu Mas falei, quando Deus Deus falar, me vai ama. acontecer isso e isso, né? Quando Deus trabalha dessa forma, né? Eu falei, Deus não me ama. Aí quando Não eu fui me pra casa, eu cheguei lá e falei, não, tá tudo acabado. Eu não sabia mais o que pensar. Aí pouco tempo depois, veio bem pouco tempo mesmo, deu o quê? 1 mês, 2 meses. Veio a proposta de abrir um polo da Universidade de Marília. E aí é onde iniciei a minha carreira com vendas, De né? que ano, Karina? Isso foi 2018. 2018. Tive a proposta de abrir um polo da Unimar. Bem no comecinho De do Marília ano mesmo? já... Não, é que a matriz é em Marília, né? A Unimar é lá. A Unimar porque é a Universidade de Marília, É, a isso? Universidade de Marília, é lá. E eles começaram a abrir polos. Hoje são 89 polos no Brasil. Eles começaram lá e já expandiram bastante. Eles queriam expandir para outras cidades com EAD. E aí, Não como tinha eles ainda? já... Não tinha. Quer dizer, tinha um polo em Feira de Santana, tinha um no Rio de Janeiro, se não me engano, tinha uns 3, 4 Bem polos. Eles estavam começando. Uhum. E aí eles fizeram a proposta pra gente. E aí eu peguei e falei assim, caramba, eu vou tentar isso aí. E foi onde eu me vi na área de vendas. Porque eu ia ter que vender. E eu falei, caramba, só que agora eu aceitei o desafio, não sei se isso vai dar em alguma coisa, mas eu vou ter que vender. E o medo. E era o que você não queria, né? Eu falei, não, vendas não quero trabalhar com vendas, eu quero concurso. Que Quer ser vendas? concursada? Eu quero ser concursada, quero ficar no... Ó, imagina, como que a gente não sabe o que pede, mas Deus sabe o que dá, né, Lucas? Sabe? É Imagina incrível, eu numa salinha, gente, do tamanho aqui, no computador, trancado lá, eu ia morrer Deus me livre. Ia ter Cara, um troço. imagina. E não só isso também não, né? O talento ali que não seria granjeado, né? Não ia chegar em várias pessoas, Eu ia ficar ali, entendeu? Você não ia conseguir estagnada. transbordar na vida de ninguém ali. E o meu pai, né, querendo o melhor pra mim, claro que ele é servidor público, né, se aposentou, ficou aí mais de 30 anos na polícia. Ele falava, filha, você tem que ser juíza, você tem que ser delegado, você tem que ter concurso, porque o concurso te dá uma estabilidade. Sim. Faça sol, faça chuva, É, você tem faça o só, céu. faça sua. E assim, ele queria o meu bem, né? Claro. Ele fez isso porque queria o meu bem. Só que aí eu fui nessa ideia, já pensou se eu tivesse, ruim. né, ganhando como concursada até hoje, né? Não teria feito nem 1/3 das coisas que eu Ia conquistei, que eu limitar fiz. você. E iria me limitar muito. Então, assim, sou grata a Deus porque ele não ouviu minhas orações. Que bom que Deus não ouviu minhas orações e me colocou no caminho que era realmente propósito para mim. E aí a Unimar, quando foi no primeiro ano, no comecinho da pandemia, né? Já estava em primeiro colocado no ranking do Brasil, dos polos que mais vendiam. Ficamos em 5 anos
nos 5 primeiros colocados dos polos que mais vendem no Brasil. O Unimar já estava com que 70 chique. polos e a gente sempre liderando o ranking dos que mais vendem. E eu sempre com estratégias, com inovação, criatividade para ações na Unimar, diferencial. Você renovou mesmo o jeito deles de trabalhar ali, né? Você chegou Foi. com Tanto- identidade forte, né? Sim, Lucas, tanto que quando alguém, se você quisesse abrir um polo da Unimar, eles mandavam você primeiro pro meu polo aqui em Presidente Prudente. Olha que legal. Todo mundo que ia Tinha abrir que passar polo por você pra tinha que passar pra ver por o jeito aqui. de Você trabalhar? vai lá para ver o modelo do que De é um negócio. polo de pra ver verdade. se realmente faz sentido pra É. você. E as pessoas passavam pelo meu polo, que era o polo modelo que eles falam, né? Referência no Brasil. E aproveitando um gancho, o que que você começou a fazer de diferente das outras pessoas? Porque nós vemos, é nítido o destaque que você tem. Então, o que que você começou a fazer de diferente dos demais? O que foi muito nítido para mim, Jé, de que eu fazia diferente dos demais, dando esse exemplo da pandemia. Na época, como eu era bem influente no meio dos gestores, eles me nomearam presidente do Nacional dos Polos. Então, Uhum. nessa época, eu já estava presidente, desde o início. Fiquei 2 anos nesse cargo. E então, quando veio a pandemia, eles começavam a me ligar. O que você está fazendo de diferente, Karina? Como que você fez para se diferenciar? Por que que você está em primeiro colocado? E porque eles queriam fechar o polo na pandemia. Você não podia fazer ação na rua. Não podia contratar, não podia ir para o polo presencial. Como que você está conseguindo ficar em primeiro colocado com mais de 200 alunos por mês? 200 alunos por mês numa Já pandemia? era fora da realidade, né? Era um Quem vai estudar? negócio assim, fora do Quem vai se comum, matricular? né? Dinheiro acabando. Ele está vendendo para ninguém, eu vendendo 200 por mês, fazia sentido. Aí eu falei assim, gente, é o seguinte, sempre que vier uma crise, fica aí para quem está em casa, né, nos assistindo, sempre que vier uma crise, qual que é a solução para qualquer crise? É o conhecimento. E Tony Robbins fala isso no livro dele, Poder Sem Limites, né, que são 3 que você tem que, para você ter o poder, né, segundo ele no livro, são 3 fases que você tem que alcançar, que é o conhecimento, a comunicação e a ação. Então, você vai investir em conhecimento, que foi o que eu fiz, investimento em conhecimento de tráfego na época, que é o que ninguém estava fazendo. Então, eu Já fui saiu lá na frente ali, porque ninguém entendia nada fazia. de tráfego. E eu falei assim, não, eu tenho que ter um conhecimento que ninguém tem. Fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Aí fui estudar tráfego. Comunicação. Não adianta você estudar, ter diploma, ter conhecimento, se você não souber transmitir aquele conhecimento. Então, a comunicação. E por último, a ação. Porque tem gente que estuda, que se comunica bem, só que não age. Fica esperando o momento perfeito para agir. aí não vai acontecer também. Aí não acontece também. Então, Tony Robbins fala desses 3 pilares, né? Dessas 3 Então era fases. isso aí que te diferenciou naquele momento ali. Até hoje eu faço isso. Se tem alguma situação que eu travei e eu olho para o lado, é sempre bom você usar o benchmarking, né? Ver o que o seu concorrente ou líder de mercado está fazendo. Que nem você que é do consórcio. Eu quero um negócio para bombar agora no consórcio. Procura o seu líder de mercado no Brasil, por Eu exemplo. observo o que ele tá E fazendo. observa o que ele está fazendo, replica. Isso é uma boa? É uma boa. Só que quando você olha em volta, que nem nessa pandemia, e ninguém sabe o que vai fazer. Aí é difícil, hein? Aí quando você não tem essa referência, você investe em conhecimento. Aí foi o que você fez, buscou conhecimento. Busquei um conhecimento diferente que os outros não tinham e coloquei ação, né? Não adianta você ter o conhecimento, você tem que ir lá e... Eu sempre fui muito assim, Jéssica, de... Eu aprendo um negócio, amanhã eu tô colocando em prática. Os meninos, o Rafa tá aqui comigo hoje, ele sabe, eu tenho uma ideia hoje. Aí eu, de madrugada, eu acordei na madrugada, o que acontece muito. Aí eu vou no computador, quando é no outro dia, 8 horas da manhã, eu quero estar executando aquilo lá, dando certo ou dando errado. Ó, isso aí, pessoal que tá assistindo aqui, ó, presta atenção nisso aí. Teve uma ideia, bota em prática. O modo brasileiro é isso aí. Tem muita gente inteligentíssima, cheio de ideias, Jéssica, mas nunca sai do papel. Nunca sai. É por isso que o brasileiro tem dificuldade. E não quer correr o risco muitas vezes também, né? O que nós estávamos conversando ali um pouquinho antes. Mas e se não der certo? Mas Quero uma Gente, garantia. É empreendedor. Gente, Mas que caramba, vamos falar no ao vivo aqui, né? gente! Caramba, que isso? É empreendedor, eu quero uma garantia que tudo vai dar certo para mim. Não quer também, Lucas? Uma garantia? Véi, Tudo vai dar certo? empreender é igual nossos pais falavam, nós só temos o dia e a noite. Nós não tem mais nada, nós temos que ir pra cima, fazer acontecer. E é uma montanha russa. E não tem crescimento onde tem medo, né, Karina? Com Não, medo. onde tem medo. sem não. coragem. É verdade, tem que ter. Eu vejo o Flávio Augusto outro dia, ele postou sobre isso, né? Que sempre o mais talentoso e o mais inteligente vai trabalhar pro mais corajoso. A gente vê muito Sempre, isso. sempre. A gente pega o mais inteligente da sala, aquele que estudou muito, ele vai trabalhar para alguém lá da turma de trás, do fundão lá, do que fundão, teve né? coragem. É o cara Normalmente é corajoso. assim. É isso.
E acontece muito no Brasil, sim. E outra coisa no empreendedorismo também, ninguém cresce se estiver estável. Precisa ter altos e baixos para ter o crescimento. Exato, pra ter o Tanto que crescimento. ela falou que na pandemia foi onde deu o seu boom também. Sim. Foi onde deu o boom do consórcio também. Porque quando nós estamos em momentos de queda, a gente tem que pensar em como subir de novo. Então, se fica tudo estável, ninguém cresce na vida. Ninguém aprende, nem cresce. Na crise tem muito crescimento, né, Karina? A pandemia veio, botou pânico em todo mundo. Tava conversando com a Carol, que todo mundo ficou sem saber o que fazer. Sim. E agora? Acabou o mundo. Praticamente era isso que nós estávamos vivendo, aquela primeira semana ali. Vai todo mundo para casa, fecha as portas. Mas, para muita gente, foi ruim fechar o comércio, perderam entes queridos, né? Mas muita gente cresceu demais também, né? Então a crise, ela gera oportunidades também. É que depende de como você reage a ela, né, Lucas? Tem gente que vem a crise, eu vou chorar em casa. É isso Vou deitar e eu vou chorar. E tem gente que vem a crise e fala, opa, crise, o que eu tenho que fazer aqui para poder É isso sair aí. disso daí e ir embora? Enquanto chora, outros Outros vendem vendem, lenço. né? Vai dar certinho, é isso E é aí. real isso aí. É isso aí, é Acontece real. muito. Então, assim como em vários outros setores, o consórcio também deu um boom na pandemia também. A gente crescemos muito. Naquela pandemia eu ainda trabalhava em uma empresa aqui de Prudente e nós achou que era o fim ali. Achou que não ia ter mais. Quem vai fazer consórcio numa crise dessa? Mas, Karina, aconteceu algo assim, tipo assim, eu nunca tinha visto nada igual. Nós começamos a inovar. Ninguém que trabalhava com consórcio na época era do marketing. Ninguém queria fazer marketing. E todo mundo foi obrigado ali. Só atendia cliente online. Aí nós começamos a ver o poder do marketing, o poder da rede social. Da rede social. Aí que nós conseguimos usar. Ninguém utilizava ele até 2020. Mas no até ramo de hoje, você consórcio. vê o marketing igual vocês fazem. Você não tem consórcio fazendo. Foi Não tanto tem. sofrimento desse coitado. Mas eu aqui, sofri um você não pouco. tem ideia. Não me considero bom ainda, Karina, no marketing, mas nós temos boa vontade, né? E deu trabalho, viu? Pra fazer esses meninos. Tem que Nossa, mostrar a cara, Karina do céu. gente. Tem que gravar As vídeo. pessoas geralmente não, elas ficam assim, acomodadas, né? Não quer se expor, não quer. E eu, como vendedora, eu não gostava. Era falha minha, eu não via importância, assim, não, descredibilizando, não é isso, mas eu não gostava. E aí o Lucas já tava com a mentalidade muito mais à frente. Eu tinha acabado de chegar em vendas também, no consórcio também, fiz direito pra não querer muito lidar com venda, com pessoas. Você fez direito também, né? Quem não sabe o que fazer, vai Faz faz direito. direito, essa é verdade. Mas eu amava ainda, e depois Deus foi mudando os caminhos também. E aí o Lucas falava, já é importante. Nossa, mas foi muita insistência pra gente chegar e fazer vídeo hoje mais tranquilamente. Temos muito a melhorar, mas foi uma luta desse coitado aqui com todo mundo lá. É o medo, né, Karina? O medo, acho que é medo de crítica. Eu acho que o que impede as pessoas de mostrar a cara, de gravar conteúdos e crescer é medo de crítica. Não é fácil. A internet também tem muitos haters, né? E machuca muitas vezes, né? Então, acho que o medo de críticas, isso aí atrapalha muito, né? Atrapalha muito. Dizem, ô Lucas, que o maior medo do mundo, de ter um estudo que fizeram, né? Que não é nem o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. Porque a gente sempre fica pensando, mas eu vou pôr meu rosto lá, fulana me segue, ciclana me segue, já pensou? Vai ver eu gravando esse vídeo, vai falar que não tá bom. Olha minha boca, tá torta. É isso aí. Olha meu cabelo, olha o jeito que eu falei. Não, nada a ver. Isso aqui ficou estranho. E a pessoa às vezes grava 50 vídeos, deixa ali na galeria e tem vergonha, tem medo de postar com medo do julgamento alheio. O medo do julgamento, é isso aí que Então, atrapalha. A Paula Cassanho, conhece ela? Conhece a Paulinha, né? Conheço, vixe, A Paula falava assim, quanto mais me criticam, mais dinheiro eu boto no meu bolso. mas é bem isso, e ela tá certa. Mas aí eu pego exemplo o Paulo Marçal. Pra que homem mais criticado do que ele aí nos últimos tempos? E quem ganhou mais dinheiro do que ele aí nos últimos tempos? Tanto que o Pablo fala isso, né? Que você tem que zerar, você vai no seu cérebro e você zera o seu termostato de elogio e zera o seu termostato de críticas. Que é o que ele faz realmente, né? Se me elogiou, você não leva pro coração. Ele fala isso aí, cara. É E se me incrível. criticou, também não leva pro coração. Aí ele fala, importante é o que Deus pensa Cara, de é mim. muito incrível essa mentalidade dele. Realmente ele é assim mesmo. Ele fala, cara, eu vou avaliar. Quanto que vale um elogio? Ele fala, vale 0. Quanto que vale uma crítica? 0. Pronto. Se nenhum vale nada pra mim, por que eu vou me importar? E até porque quem se preocupa muito com o elogio fica esperando pra ser validado, né? Quer ser validado. Quer ser validado. E aí perde tempo da vida. Vira um perfeccionista, né? Isso, exatamente. Tudo tem que É ser isso mesmo. bonitinho. Se Fica não for, perfeccionista. e o perfeccionismo Trava. trava a pessoa. Custa caro no bolso da pessoa. Porque ela vai ficar esperando por elogio. Aí eu Sempre. tenho que fazer certinho, bonitinho, perfeito, porque eu tenho que ser elogiado. Aí né? E tudo tem crítica. Tudo tem crítica. O que não tem crítica? Eu falo assim, que nem Jesus agradou a todo mundo, imagina nós, né? Sempre um não vai gostar, um não vai estar satisfeito, um não vai, então é fazer. É Cara, melhor feito.
Eu vi uma postagem, o cara reclamando do caldo de cana, tava muito doce. Caldo da cana, caramba! Muito doce. Pai do céu! Você viu que eles fizeram uns memes agora? Ai, não se preocupe, porque até a torre, A pirâmide, pirâmide lá, recebendo um monte de crítica, é muita areia. muita areia, muito grande, muito Falei, mas, pequeno. rapaz, E é isso. é isso. Eu lembro de ter uma vez que uma funcionária minha, as câmeras tinham áudio, né, na época na empresa. E aí eu peguei ela falando umas coisas de mim lá. Falando, metendo pau. Fulana, vem. Falando. Então, aí a outra menina que trabalhava comigo, eu comentei com ela, né? Falei assim, nossa, fui olhar a câmera lá, fulana metendo pau lá, né? Falando assim, Karina, você vai mandar ela embora, tal. Eu falei, olha, eu tenho os meus critérios para mandar a pessoa embora. Se ela afrontar a minha autoridade, por exemplo, na frente de outros funcionários, eu mando embora na hora, não existe segunda chance. Mas isso aí que ela fez, criticar minha gestão aí nos bastidores, porque se ela fosse boa gestora e soubesse como gerir uma empresa, ela era proprietária, e eu que estava trabalhando para ela. Então, assim, não vai me afetar. Porque foi isso que você falou, se você não zerar, né, a crítica, aí tudo você vai querer reagir. Tudo. Vou reagir, vou falar. Aí E você pegou falando na câmera, mas se não fala na câmera, fala em outro lugar também. Se não tivesse a câmera, tá falando do mesmo jeito. Deixa ela falar. Não ia mudar. Nem não. Ô, Jé, esse episódio tá bom, hein? Tá Eu tô bom gostando, demais. mas tem que ligar lá, Zeca, mas não aumentar o tempo nosso lá aqui, ficar pelo menos mais 1 hora aqui. Um só não dá. Um só não dá, não. Não dá. Vamos matar um frango lá na Matar um casa da franguinho, Jéssica lá. essa prosa lá. Pega um Uno lá. Vamos. Jogar um lá e conta essa prosa. Esse é do truco. esse é do Mas o truco. momento que mais Do impactou truco. até agora, o momento da sua trajetória e sua conexão com Deus ali. Como Deus apareceu na sua Sim. vida. Ah, muitas vezes. Porque, Karina, aconteceu comigo. Então, eu me conectei muito com a sua história. Foi muito parecido comigo aqui em Prudente também. Eu cheguei a uma hora da minha vida aqui em que eu já vinha de vendas, de consórcio na cidade que eu morava, lá no norte de Minas. E eu vim para Prudente aqui na época para cuidar do meu pai e eu precisava me recolocar no mercado de trabalho. Só que eu tive dificuldade, não conseguia. E chegou uma hora que eu falei, Deus, e aí? Porque eu era tão querido nas empresas lá na área de venda, todo mundo me queria, me assediava, e aqui não abre uma porta para mim. Aí. O que você quer para mim na minha Que que vida? você O quer que pra eu vou mim? fazer? E eu não tinha muita resposta, sabe? Ficava mais ou menos assim. Aí Deus falava comigo, ó, vai chegar uma época que eu vou abrir uma porta na sua vida, e essa porta aí, o pessoal da sua família, os amigos próximos, todo mundo vai se admirar. Você vai ser, assim, muito admirado na sua profissão. Então espera, seu lugar é aqui em Prudente, não volta para trás. Tive várias experiências, assim, com Deus, desse tipo mesmo, Deus falando comigo. Caramba. Só que eu não sabia o que era. E aí eu não arrumava emprego, fui trabalhar como auxiliar de carga e descarga, carregando material É cortante. nada. Aqui, eu tenho marcas em Não você acredito. Não tinha Mas você já oportunidade. trabalhava com consórcio e ainda foi trabalhar de carga e descarga aqui Já em trabalhava Prudente? com consórcio em Minas, já era um Caramba. vendedor bom de nome lá. Só que não abria porta aqui. Eu fiquei 1 ano e meio desempregado aqui, passando dificuldade financeira, com filho, com Eu esposa. não sabia. Depois eu vou conversar com você sobre minha história pra você ver como que foi. É bem parecido um pouco a sua, assim, lá pra frente, né? Você já Vai se tinha conectar. filho, já Tinha tinha. filho, veio eu e minha esposa pra aqui, meu filho. Nossa, que Imagina em Prudente, situação. pagando aluguel, desempregado, 1 ano e meio em Prudente. Passou necessidade. Muita, faltou tudo aqui pra mim. E aí eu não via saída mais. Eu cheguei e botar currículo na Vita Pele. Só que eu não conseguia nem entrar na Vita Pele, eles me contratavam. Nossa, nem na vida Vita Tá Pele. pior que o seu curso, isso aqui, ó. Pior. Cara, eu falava assim, cara, se a Vita Pele me contratar, eu tô feito, velho. R$ 1.000 de salário. Nossa, pra quem não tá tendo nada. E eu passava em algumas etapas, chegava ali no psicólogo ali, eu barrava eu. Porque a Vendedor Vitapele é vendedor. até assim, a pessoa manda o currículo lá, geralmente eles Pega no mesmo pegam, jeito, né? não me É. pegava. Aí, por último, eu consegui uma oportunidade para trabalhar de carga e descarga mesmo de caminhão. Imagina hoje a Vitapele olhando, fala assim, fala, nossa, Rapaz, que prejuízo. aquele currículo, cara, não acredito. Não, Prejuízo. pior que a Vitapele foi essa empresa que eu entrei, que eu botei para área de venda essa empresa. Ela mexe com material para serralheiro, para calheiros, né? E precisava de vendedores. Coloquei o currículo para vendas. Aí fiz entrevista, não me Você não chamou. prestava pra vender. Não prestava. Não presta pra Não vender. Você prestava. pode fazer, ele falou pra Você ele. pode fazer Não, não vende não, vai lá fazer o que você gosta. qualquer coisa, Aí depois de menos muito vender. tempo, o telefone tocou. Ô, Lucas, eu lembro que você fez entrevista para venda, não temos oportunidades, mas nós temos para auxiliar de carga e descarga. Você quer? Falei, cara, tudo que eu preciso é trabalhar, não importa. E eu fui trabalhar nessa empresa. No sol. Trabalhei de 1 ano lá, serviço pesado, Karina, braçal, 1 ano. Só que desse 1 ano aí eu desenvolvi uma depressão, porque eu via potencial em mim e não conseguia me encaixar em lugar nenhum. E eu, todos os dias de manhã, eu tinha que limpar o banheiro daquela empresa, todos os dias. Tinha uns vendedores, os gerentes, e sobrava para mim limpar o banheiro, eles não iam limpar. E não tinha faxineira lá, eu limpava. Quando eu ia limpar o banheiro, todos os dias, minha oração era o seguinte, eu ajoelhava naquele banheiro, falava, Deus, eu tenho potencial,
Os clientes chegam, passam por mim, não me cumprimentam e já vai direto conversar com os vendedores. Eu não quero isso para minha vida, eu quero desenvolver. Eu sei que eu tenho potencial, já trabalhei, por que que eu não consigo? Todos os dias, abre uma porta na minha vida, abre uma porta. Aí chegou uma época que eu comecei a questionar mais. Foi quando Deus falou para mim, né? Não, chegou a hora mesmo. Foi quando eu entrei na Honda, aqui de Prudente, né? Ah, você trabalhou na Honda. Trabalhei na Honda. Foi ali que começou a minha carreira aqui em Prudente mesmo, na área de vendas. Caramba. Então, assim, eu fiquei meio sem saída, sem saber o que Deus queria de mim. Deus tinha prometido que ia abrir uma porta, mas essa porta nunca abria. E não falou qual era Não também. falou qual era. Sempre tem, né? E demorou um tempo. Ah. Mas aí, quando Deus abriu essa porta, Karina, aí as coisas É. começaram a fluir ali. Aí eu lembro que 15 dias ali de trabalho ali, eu já consegui passar vendedores que estavam 20, 30 anos ali naquela empresa já. Consegui vender o dobro em 15 dias. Na Honda. E nunca parou, nunca teve oscilações. Eu fui durante 4 anos o melhor vendedor de moto do estado de São Paulo. Nossa, moto você ficou consórcio. um tempo até então 4 nisso. anos. Até depois Deus ter outros planos pra mim, que é a empresa que eu tenho hoje também. Mas faz quanto tempo tem a N1, então? Tem 4 anos também. Tem Nossa, 4 anos. Eu fiquei 4 anos nessa empresa, tem 4 anos de número 1. caramba. E fiquei 1 ano e pouquinho aqui desempregado aqui em Prudente. A trajetória minha. Você vê, gente, eu não sabia da sua história. Então Deus tinha um plano ali, foi igual você. E eu não sabia, cara. Eu achava que se eu fosse pra Vitapé naquela época, eu tava bom demais, né? Talvez se tivesse entrado lá, eu tava até hoje lá, talvez. Mas a Vitapé era braçal. É que nem eu se tivesse passado, se o concurso tivesse me chamado, eu tava até hoje, Jéssica. Sim. Mas tem Até tanto hoje. fim na nossa vida, né? É. Sim, tava até hoje. E hoje eu fui privilegiado, né? Conheci o consórcio mais a fundo. Eu já trabalhava com consórcio, mas não era para motocicleta, né? E hoje eu já conheço o consórcio como investimento, como pode ajudar as pessoas, né? Eu tive acesso a um universo muito maior que vem me ajudando a prosperar e prosperar a vida dos meus clientes também. A primeira vez que eu vi o Lucas falando no BNI, a primeira vez que eu vi você falando. Aí tinha um momento da apresentação, aí você brincou, até eu lembro que você fez uma piada, eu não lembro Na qual. apresentação ali do Mas segundo. porque a gente, depois de um tempo com vendas, você consegue identificar pessoas que são vendedoras experientes. Mesmo sem você ter tido muito papo com a pessoa, você consegue identificar. Aí eu vi ele falando, eu falei, nossa, esse cara, ele deve vender muito bem. Aí depois que eu comecei a acompanhar no Instagram, e eu vi vocês batendo todas as metas lá e vendendo pra caramba, eu falei, de fato. Tem Mas você viu que realmente- perfil de venda. Você é o cara. Eu tô aprendendo, Vamos Sou ficar. suspeita pra falar, mas ele também é o fora cara. da curva. É. Fala pra nós agora, o que que te desafia hoje? O que me desafia? Sim. Olha, hoje o que eu vejo como desafio, Gé, é a parte de gestão de pessoas ainda. É uma área que eu não... Quando alguém fala, cá, vem aqui pra você falar sobre... esses dias me chamaram pra fazer um negócio de inteligência emocional. Eu falei, rapaz, não é... É bom se chamar outra pessoa, né? Outra pessoa. Porque hoje eu vejo assim, que essa parte de gestão de pessoas, por mais que a gente aprende, que a gente estuda, eu amo ler sobre isso. Tava lendo até o Thiago Brunet, tem o livro dele, né, especialista em pessoas, então tem muitos livros que falam disso. Mas até hoje, mesmo conhecendo muito sobre comportamento humano, eu ensino hoje sobre linguagem verbal, linguagem corporal para vendas, que é uma parte que eu dominei mais. Porém, você estudar o ser humano, Jéssica, por mais que você, que nem você tem o seu relacionamento lá com a sua esposa, tudo, e você fala assim, nossa, eu te conheço muito. Mas não conhece 100%. Nunca conheceremos, eu acho. Nunca conheceremos. Então, seja pai, seja mãe, seja irmão, às vezes você fala, nossa, é meu irmão. Lógico que eu conheço essa pessoa. Chega lá na frente, você olha e fala assim, putz, achei que eu conheci, eu não conheço. Porque o ser humano, na verdade, como diz a Bíblia, né, o coração do homem, ele é enganoso. E só Deus conhece bem. Então, hoje, na minha carreira, eu vejo como um grande desafio. E eu oro para Deus todos os dias pedindo discernimento espiritual em relação a pessoas. E eu vejo que pedindo o discernimento da parte de Deus, eu vejo que ele me dá muitos livramentos. Porque se fosse por mim mesma, eu não teria acertado. Sabe? Continuaria errando. Então, em relação a funcionários, amizades, parceria, sociedade, tudo isso você precisa de discernimento espiritual, certo? Sim. Então, eu ainda vejo isso como um desafio, que se não for Deus, se não for da parte do Senhor, ele te dá esse discernimento, você ainda erra muito. Eu acredito que esse desafio será eterno, porque quanto mais Eterno. preparado nós nos sentimos, mais desafios dessa parte aparecerão também. São Exato. pessoas. Pessoas são e sempre serão difíceis. É verdade. Com o trabalho seu, Karina, você ajuda muito empresário a vender mais, faturar mais Faturar mais. e botar mais dinheiro no bolso. Isso! Mas tem muita empresa que vende mais, ganha mais, bota dinheiro no bolso,
mas você vê que não é uma empresa sólida, gasta muito também, falta uma gestão ali. Uma gestão. Como que se vê isso aí, cara, no empresário? Porque às vezes ganha muito, mas não tem dinheiro suficiente. Falta ali tem planejamento dinheiro. financeiro para conquistar um imóvel, de repente, entendeu? Como que você Sim. vê isso aí nas empresas que você atua? Até vou falar, você entrando nesse assunto agora, ô Lucas, antes de começar aqui o nosso episódio, ainda tinha falado sobre consórcio, né? Porque é uma outra área que eu não me atrevo, né, falar como especialista, gestão de finanças, por exemplo, não é a minha área, não sou a melhor pessoa para falar de gestão financeira, mas tanto que eu tenho hoje, mandar até um abraço pro Lincoln, que é o meu contador, hoje me ajuda também na gestão das finanças da minha empresa, mas como a gente vinha falando antes de começar o episódio sobre consórcio, hoje eu vejo que a pessoa que é um empresário que ganha bem, que ele tá vendo que ele tá faturando bastante, ou ele entrou numa mentoria com a Karina Taconi, e ele começou a aumentar o faturamento através das vendas e tudo mais, ele procurar um investimento sólido, validado, algo que seja seguro para ele investir. E o consórcio hoje eu vejo como um braço, assim, dessa parte dos investimentos, que é o mais seguro, inclusive, que nem eu estava falando aqui para você antes, né, o que eu faço, inclusive, e vejo como um meio de você até controlar nessa parte do financeiro, sabe? Porque as pessoas, elas fazem isso mesmo, começa a ganhar. Eu tive um caso recentemente com um aluno meu de mentoria, né? Não vou nem trazer o nome aqui, mas se ele estiver assistindo, vai saber que é ele. Que aconteceu o quê? Ele chegou ganhando muito pouquinho, entre 8 e 9 mil reais ele ganhava por mês de faturamento. E quando ele me procurou para mentoria, na hora que eu bati o olho, eu falei, caramba, não é meu público. Não é meu ICP, ele não vai querer investir na mentoria, né? Então, sabe quando você meio que explica, mas assim, não vai fechar? Uhum. E ele falou pra mim, Karina, eu não tenho dinheiro pra poder entrar pra mentoria. Eu falei, pô, meu amigo, mas vai chegar um momento, né, que você tá agora começando, vai chegar um momento que você vai conseguir. Ele falou assim, não, Caio, eu vou entrar, só que eu vou fazer um empréstimo. E aí eu fiquei meio com medo. Falei, caramba, ele vai apostar todas as fichas, vai se meter numa dívida aí pra entrar pra mentoria, como que vai ser, né? E por incrível que pareça, Lucas, ele fez um empréstimo, entrou pra mentoria, já nos primeiros meses ele começou a ter um resultado incrível, tanto que ele já gravou um depoimento para mim em relação a isso. E ele começou a crescer muito. Crescer e duplicar, triplicar faturamento. Aí já contratou uma funcionária. E aí depois de um tempinho, ele chegou em mim e falou assim, ô, Cá, preciso conversar com você. Tem um assunto aí. Eu falei, beleza, vamos conversar. Aí ele chegou em mim e falou assim, sabe o que acontece? Eu não sei o que acontece com o meu dinheiro. Porque, na verdade, ele não podia reclamar pra mim que ele tava sem dinheiro, porque eu tava vendo que ele tava faturando muito mais do que ele faturava antes, só que ele tava percebendo que vazava ali, Sim. não conseguia administrar. Então, Lucas, eu vejo que por muitos motivos, sabe? Tem empresário que ele começa a ganhar muito bem, e ele investe em negócios que simplesmente o negócio pode ser que dê errado. Nós estamos sujeitos, você também tá. Claro, Eu sim. também tô. Então, às vezes você vê uma boa oportunidade, que realmente é uma boa oportunidade, você colocou dinheiro naquilo e fala, putz, Não era. não fluiu do jeito que eu gostaria. Tem coisa que nem depende de você, né? Vai depender do mercado, vai depender de outras coisas, e você deu um passo errado. Aí você tem que retroceder. Às vezes você deu um passo para frente, precisa dar 3 para trás, para pegar impulso e depois retomar de novo, se reerguer. Isso é normal, gente, para todo empresário, tá? Você que é empresário em casa, tá me assistindo? Ah, é porque vai falar agora da dívida. Todo empresário, se não se endividou uma vez na vida, é apenas um menino. Não empreendeu ainda. Errado, Tá empreendendo errado. Não tá no Brasil. Tá no Brasil pra começar. Então, ninguém começa assim difícil, né? Um cara é só o herdeiro, né? Começa com muito dinheiro e aí ele vai e investe, nada dá errado pra ele, dá tudo certo, né? Mas também tem essa outra situação que foi do exemplo que eu dei, de pessoas que conseguem ganhar muito e elas às vezes não conseguem administrar. E respondendo sua pergunta, como que eu vejo isso e que dica que eu dou pra essa pessoa fazer como eu faço? Procurar alguém que te oriente e que faça a gestão financeira da sua empresa, se essa não é sua praia, né? Eu não sou de exatas, né, gente? Por isso que eu fiz direito. A Jéssica provavelmente também não é. Eu sou ótima com consórcio. Mas você falou uma coisa interessante, ó, ela não é especialista em consórcio, mas ela é cliente de consórcio. Sou Então ela cliente de sabe como que consórcio. ajudou ela e também sabe como pode ajudar em outros investimentos futuros aí. Então, cara, também deixa uma dica para empresários aí que estão se dando bem, tá entrando grana ou gasta demais. Como que você acha que o consórcio pode ajudar eles? Naquela câmera lá.
Naquela câmera lá. Você Toda vai sua. procurar a N1 Investimentos, a número 1, gente. Se não for pela número 1, você vai estar fazendo errado. Ah, Você tem que procurar quem entende do negócio. Porque não adianta você procurar picareta ou pessoa que te promete. Aí tem tantas promessas aí no consórcio que eu nem sei falar todas aqui, Lucas. A principal é promessa de contemplação. Promete que vai contemplar. Promessa de contemplação, aí você cai numa besteira dessa aí e depois se arrepende. Então procura quem entende, procura a número 1 Investimentos. Aqui, ó, o Lucas e a Jéssica podem te ajudar. E é um investimento, gente, que você não perde. Diferente, muitas vezes, né, de ações. Eu vejo tantos amigos aí que investiram em cripto, investiu em Bitcoin, investiu em ações. É um negócio muito volátil. É algo muito arriscado. Aí pô. é arriscado, a pessoa perde dinheiro, aí se frustra. E já no consórcio você não vai ter problema com isso. Se você está com dificuldade de guardar dinheiro, faça a sua carta ainda hoje. Olha aí os especialistas. Propaganda. Obrigada. Atriz. E não custou R$1, viu, Jéssica? Não custou R$1. Custou apenas relacionamento. Não, isso aí Olha lá, pagando aí. Vamos ver todo. Mas ela tá falando, gente, assim, Obrigada. como uma forma real mesmo de ajudar o empresário mesmo. Sim. Ajudou ela. Seu carro foi consórcio, né, Karina? Meu carro é consórcio, lógico. E o próximo vai ser consórcio de novo. E não é qualquer carro que ela tem, viu, gente? Ah, Sim. Ela tem uma BM aí, viu? Ó, eu falo que é um boleto do bem, né, gente? Senão É um você só boleto do trabalha, bem. paga conta, é o ralo. É. O cliente seu, mentorado, né? Uhum. Vivia no ralo, da mesma forma que entra, sai. Então, se eu não tiver um boletinho do bem para fazer patrimônio, só trabalha e paga conta. E até, Jé, que foi a escolha que eu fiz, né, esse negócio do consórcio. Porque eu tinha um carro, né, quitado, e eu fiquei pensando, poxa, será que eu vou financiar? Porque eu não entendia muito na época, né? Aí eu falei assim, será que eu vou financiar na época? Faz um ano. Na época, mas faz tanto tempo. Mês passado. Um ano eu não entendia nada de consórcio. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer aqui, né? Será que eu vou financiar? Porque a gente via muito nossos pais, né? As pessoas Sim. fazendo isso. Ah, você quer uma casa, um carro, você entra no quê? No financiamento do banco. Sim. Aí depois veio uma pessoa como você, e que falou pra mim, falou, Karina, pensa bem, porque acredito que seja melhor consórcio. Sim. E hoje eu vejo o quanto que vale a pena, gente, porque os juros nem se compara, né? Não, E... nem chega a ser concorrente, assim, para nós, o financiamento, que é exorbitantemente diferente. Sim. A pessoa que não faz o consórcio, ou ela não conhece, eu também não conhecia antes de trabalhar com isso, também já financiei e não conhecia. Ou é mente muito... Não, a fechada pessoa, se ela também. entende certinho, ela É. faz. E aí eu fui e vendi o meu carro, dei de lance, o carro que eu tinha. Então foi a melhor coisa, aí fui contemplada rapidinho. Aí pegou outro. Peguei outro, aí você já paga, porque você já pagou metade, né, com Com o lance. o lance. Aí já termina de pagar rapidinho e não paga juros. Aí você pega um carro legal pra você. Ó, isso aí. E nós participamos do evento, né, Karina? Aquele evento do livro da Mente Milionária, Segredo da Nossa, Mente pois Milionária. é, pois é. Aquele evento foi sensacional, hein? Eu já tinha lido o livro, mas a explicação, cara, você entrou muito fundo ali nos detalhes. E no Eu- livro ele fala de consórcio também. Fala de né, consórcio. E foi tão bom, assim, o evento, em todos os aspectos, assim, de ensinamento que trouxe para seus mentorados, para quem não é mentorado e estava presente também. Depois, clientes seus mentorados, nos procuraram, viraram cliente nosso também. Olha aí, Olha aí, você saiu vendo? Saiu Anota aí minha comissão, depois nós vamos ver. 20% de 25%. Vamos dar 30%. Aí 7,5%. Saiu vendinha. Graças a Sério, Deus pra que ter te avisado bênção. já. Mas Não... eu Ai, esqueci que de avisar, legal. lembrei agora. Então, ali seus mentorados eles entenderam também a importância de investir também no Sim. consórcio. Tem que dar uma diversificada ali, né? Sim. Karine, tem que dar uma diversificada ali Tem. nos seus investimentos. Não pode botar, ele fala no livro, não pode botar todos os ovos numa única Numa cesta. única cesta. E tem muita gente fazendo isso no Brasil. Fica lá deixando só num investimento X ou CDB. CDB é o tradicional. É, o CDB tradicional, eu fico falando, eu tenho também o CDB. A gente também. É, Tem que ter, tem mas que ter. Mas ele é assim, é bem conservador, né? Que você fica com A medo segurança, de tem que de ter uma ali. perder e tal. Mas o consórcio, nossa, é uma coisa que dá para você investir, reinvestir, então é bem alavanca legal. patrimônio demais. Alavanca Que o patrimônio. cliente vai pagar ali até ser contemplado, contemplou, já compra um imóvel, o imóvel passa a se pagar com um inquilino pagando as parcelas dele futura. Aí ele pode repetir o ciclo e vira um ciclo infinito. Infinito. Contempla, aluga, repete a operação. E aí vai indo, vai criando patrimônio. Aí não coloca toda a grana num cesto só, né? Você vai pagando uma parcelinha pequenininha que muda a vida também. Exato. Vai dando uma Nossa, é diversificada. a melhor coisa. Sou suspeita, gente, a falar. Ó, o número 1 tá aí. Só vá. Já... Karina, agora pra você, Karina. Empresário de Prudente, tá com dificuldade ali. Tem uma estrutura boa, um produto bom, mas não vende. Como que você consegue ajudar esse empresário?
Nossa, ixi, agora vai, como é que tá aí? Vai, o tempo tá aberto. Agora vai. O empresário não vende. Na verdade, isso é o meu dia a dia, né, ô Lucas? Todo santo dia tem alguém me procurando no Instagram, ou no WhatsApp, na nossa empresa. Karina, não estou vendendo, o que eu faço para vender mais? Primeira coisa é um diagnóstico. Você precisa fazer um briefing ali com a pessoa e entender o que está acontecendo. Porque às vezes o motivo pelo qual você não vende não é o mesmo motivo pelo qual a Jéssica não vende. Eu tenho que ver que estágio a sua empresa está, que estágio a empresa dela está. Vou dar um exemplo que eu acho que é o mais assim... Vamos pegar o geralzão aqui, né? A pessoa às vezes me procura no intuito de fazer como as agências de marketing fazem. Já vou meter o pau na agência, não perca a chance. Porque a agência, você contrata ela hoje, amanhã ela quer estar fazendo seu tráfego. É desse forma mesmo. Vamos gravar uns criativos, tal, amanhã já tá torando aqui, ó, no tráfego pago. Aí não vem o retorno, que o que o seu cliente quer é retorno, né? Ele quer ROI. Ele quer ROI, o empresário, ele quer retorno. Ele acha que o tráfego é como se fosse um caixa eletrônico. Aí ele põe dinheiro, sai dinheiro, entendeu? É desse jeito, tem que vir um retorno rápido. E não é assim que funciona. Se é uma empresa que está muito consolidada, que tem um brand muito forte na cidade, é muito conhecida, você iniciar o tráfego, beleza, vale a pena. Agora ninguém te conhece. Ou a sua empresa ainda não é referência local, não é referência regional. O pessoal até sabe que existe, mas ainda não é a sua marca que é lembrada quando se fala do seu segmento. E o cara quer começar colocando dinheiro no tráfego, vai dar ruim. Aí quando você fala de branding para esse empresário, olha, eu vi aqui a sua situação da sua empresa, e o investimento que você tem que fazer primeiro é na marca. Vamos começar com eventos presenciais, vamos começar a ter mais visibilidade nos eventos, networking você precisa fazer. A sua equipe, como que tá a sua equipe? Tá treinada? Porque esse é o outro erro que acontece. Faz o tráfego, aí quando cai o cliente no seu tráfego, no seu WhatsApp, a equipe não tem técnica nenhuma para vender pelo WhatsApp. O que eu faço agora? Esse cliente aqui. Às vezes são bons vendedores no presencial, tá? Mas chega na hora de vender pelo WhatsApp, não consegue. E aí trava ali também. Mas o marketing tá mandando lead ruim. Lead ruim, meu amigo. Você não tem técnica nenhuma para convencer a pessoa por texto? Porque dizem, tem aquele estudo do Mihrabian desde 1960, né? Que mostra que 55% do nosso sucesso em vendas é linguagem corporal. 55%? 55%. 38%, mais da metade? 38% é entonação de voz e 7% são suas palavras. Então, o que mais vende? É o que eu falo? Nossa, então falar é o de menos. Falar é o de menos e entonação de voz, que é o que a gente faz aqui o tempo todo, né? Cheguei É a o de corrigir minha menos. postura aqui agora. Aqui, Cheguei a corrigir aqui agora, porque depois dessa aí... Estamos vivendo tudo errado. Nossa! Fazendo tudo errado. E 55% do que você convence as pessoas é linguagem corporal. Por isso que é tão importante você estudar sobre isso. Porém, quando cai no WhatsApp, cadê tua linguagem corporal? Ninguém vem. Não tem. Então, como que você supre isso? Lucas. Técnica. Técnica de Você tem venda. que usar técnica. Aí quando eu falo pra mulherada, né? Poxa, você trabalha com público feminino, usa emoji. Ai, cara, mas fica muito informal, vou usar emoji, vou usar figurinha. É a única forma que você tem de suprir o emocional, que é o que você garante com 55% de linguagem corporal. Você vai suprir isso só com emoji. Não tem outra forma. Ó, isso aí eu acertei, viu, no treinamento com a Ana, né, Ana? Do administrativo. Tá vendo? A parte técnica. Ana, manda figurinha, manda um coraçãozinho pro seu cliente. A mulher Se for trata mulher. bem. Mulher, lógico, né? Agora, Tem se que- for homem, tem que tomar cuidado, né? Se ficar mandando coração, pode Sim. pegar mal. Agora, a pirâmide, como que eu ensino para os meus alunos no treinamento? A base sua aqui, que é o que gera menos vínculo e conexão com o teu cliente, é o texto. Depois do texto, o que vai gerar um pouquinho mais de conexão? O áudio. O áudio. Então, se você mandou um áudio curtinho, de até 9 segundos para o seu cliente, e ele corresponde com áudio, dali para frente você pode Só áudio. usar áudio, porque isso gera permitiu maior pra conexão. você? Ele permitiu. Agora, você vê que a pessoa continua no texto, espelhamento, rapport, a gente aprende isso em PNL. Parte para texto, porque ele prefere dessa forma. Agora, Karina, usei áudio, mas eu quero um pouquinho mais de vínculo com esse meu cliente. Eu vou usar o quê? Uma videochamada, talvez? Ai, Karina, além da videochamada, eu quero gerar um pouco mais de vínculo. No topo da pirâmide vai estar o presencial. Por isso que onde eu mais vendo, o seu trabalho também é consultivo, né? Com consórcio. É um trabalho consultivo. 100% construtivo. O meu também é. Não é como a gente vender isso aqui, né? Eu vou No lá mesmo dia, dá meu dinheiro, que eu tô de eu volta. quero esse copo, me vê aí. Não, é consultivo. Nós não fecha venda nenhuma de primeiro contato. Não fecha. Então, Nenhum. dizem aí, tem um estudo, também aprendi com o Caio Carneiro, lá em São Paulo. Do 5º ao 8º follow-up que as pessoas vendem. Você sabia disso? Sim, Que as eu sei. vendas que fecham são a maioria do 5º ao 8º follow-up que No você 8º. faz.
inacreditável, cara. Isso aí, a Jéssica é sensacional, a Jéssica. Ela vai longe. Ela, Enche o saco, né? Eu não Eu vou vejo perder pelo meu... cansaço. Eu Não, sempre usei como exemplo. Não pra ela não, né? mas eu vou pela simpatia. Eu sempre usei de exemplo. Aí dá certo. Sempre usar de exemplo na reunião, porque ela não desiste mesmo. Enquanto o cliente não fala, não quero, ela tá lá no follow-up. Ela tá lá. Ou Ah, tá lá. se não for um follow-up direto, hoje eu uso muito a técnica de social selling com os meus alunos de mentoria. Então, poxa, pelo follow-up não deu certo, usa social selling. Vai no Instagram, você segue esse cliente, começa a comentar os stories, se mostre verdadeiramente interessado. O Dale Carnegie já falava Ensina isso, como aí. fazer amigos e influenciar pessoas. Se mostra verdadeiramente interessado pelo cliente e ele vai gerando esse vínculo, essa conexão com você. Aí, como eu voltando aqui pra gente finalizar. No topo, no presencial, quando eu falo para os meus alunos de mentoria, gente, vamos fazer um evento presencial, vamos fazer uma palestra, vamos promover um evento aqui na sua clínica, olha o espaço, tem gente que tem clínicas lindas, maravilhosas, nunca promoveu um coquetel ali dentro. Chamar os clientes pra dentro. Aí o que vende mais, Lucas? O texto que eu tô mandando lá, enchendo o saco, que eu também encho o saco, né? Todos nós temos que encher, somos vendedores. Mas o texto é que vai convencer mais, ou eu tá com você num coquetel ali, comendo um petisco, conversando de assuntos Descontraído. que não são de vendas, Não tem nem mas que- onde eu mostro para você confiança, credibilidade, eu tenho que ser verdadeiro. O seu cliente percebe se você estiver sendo falso e só interessado na venda. Ele vai perceber isso, Percebe, é um dos motivos dele não comprar dele não comprar. E até porque sua linguagem corporal vai demonstrar isso. na Então entrega. esteja verdadeiramente interessado. Saber da família, saber dos filhos, real objetivo dele com a venda, até porque se ele tá ali também foi através de um certo interesse, nem que seja superficial. Sim, se ele abrir espaço. Se ele abriu O mínimo do espaço. mínimo de interesse ele tem. O mínimo de interesse ele tem. Então, promova eventos presenciais. Vocês estão promovendo lá na número 1, eventos presenciais? Nós o ano passado fez bastante, mas esse ano ainda não. Esse ano nós vamos fazer. Bora, Bora? tô precisando. Bora, fechado. Bora. Evento da Bora, Carina bora, bora. Tacone. Exclusivo isso aqui, hein, Jéssica? Isso aqui tá em primeira mão, isso aí, hein? Primeira mão, hein? Exclusivo. Não, mas eu já faço Bota isso a fotinha mesmo. exclusiva aí, editor. Exclusivo isso aqui. Eu já faço isso, eu desafio a pessoa ao vivo, porque aí não tem como ela correr, né? Ela não, ô Karina, não, deixa mais pra frente. Já tem que falar, vamos, Karina, bora. Quem que a Karina tá com a gente aqui agora, hein, meu? Agora, amor, agora tá gravado. Agora não tem nem vamos como ter que Aí fugir. já fazer. se Tá? comprometeu, já não tem mais jeito. Não, agora vamos fazer. Ô, Karina, diga pra nós, qual foi o momento mais difícil da sua trajetória? Mais difícil. Nossa, teve tantos. Apareceu vários aqui agora, tem que selecionar um. O topo do topo, tá na topo da sua pirâmide aí, ó. Olha, o momento mais. Ah, mas aí isso eu não posso falar, senão eu vou chorar. Não gosto de chorar. É algo. Não, chora que dá audiência, o pessoal gosta. Chora que dá audiência, o pessoal gosta de like. Não, quando eu É choro. desse que nós queremos saber. Não, mas fala aí, porque você vai chorar, porque é algo pesado mesmo. É pesado. Não, mas eu vou resumir, não vou entrar em detalhes para não Isso, emocionar. fica melhor. Mas o momento mais difícil da minha vida foi 2012, quando eu estava morando em Marília. E aí aconteceram várias situações, se fosse contar aqui vai até meia-noite, né? E eu vou chorar também, então não vou contar. Mas aconteceu várias situações em Marília que me pressionaram para que eu saísse daquela cidade. E eu saí de lá de uma forma assim, que não é a forma como eu gostaria de ter saído, entendeu? E que foi muito difícil para mim, foi uma pressão muito grande para mim. E eu saí de lá e sem rumo, assim. Sem rumo, não sabia o que ia ser da minha vida, não sabia como que eu ia continuar a minha vida. E até nessa época eu já estava estudando para concursos, foi nesse interstício aí. E eu comecei a orar muito, pedindo para Deus para Ele me dar sabedoria e discernimento do que eu faria. E nesses momentos, até fica para quem tá em casa assistindo, né? Talvez você esteja passando agora por um momento desse. E você tá completamente perdido. Perdido, você não sabe para onde vai. Ou às vezes você tá dependendo de favores de outras pessoas. E às vezes você fica com medo. Será que vão jogar isso na minha cara? Será que isso que estão fazendo por mim é verdadeiro? Até onde vai o interesse dessas pessoas? Então vai passar muita coisa pela sua cabeça. Só que é nesse momento que você tem que confiar que Deus, ele dá as maiores provas para os melhores soldados. Para os melhores soldados. Então, quando eu começo a lembrar, gente, desse 2012... Teve uma conversinha que ia ser o fim do mundo, não teve? Em 2012? Ah, é verdade. 2012 seria o fim do mundo? 2012, quando eu lembro esse ano, assim, 2012, fala assim, na minha cabeça vem assim, o ano de destruição. Foi um ano, assim, pra mim, que só aconteceu, só coisa ruim aconteceu. Mas serviu de aprendizado pra alguma coisa hoje? E com certeza, pra muita coisa. E uma delas, a principal, eu acredito. Foi isso, porque nesse momento eu falei assim, falei que Deus, teve um momento que eu pensei, Lucas, falei que Deus Deus é não minha existe. Deus, aqui, Deus. Aí foi por um curto momento, sabe? Sempre que eu penso de abandonar Deus, é bem rápido, assim. Ele fala, ela vai mesmo, ela não tá preocupada não. São uns segundos, assim, sabe?
Que Deus, quero saber não. Aí logo eu já voltei e falei, não, mas se com Deus tá difícil assim, imagina sem Ele. E aí eu fui para os braços do Senhor e chorei tudo que tinha para chorar. Falei para Ele de todas as minhas fragilidades que nós temos, né? Nossas fragilidades. E sentimento de abandono, sentimento de estar sozinha. Eu acredito que as fases mais difíceis da minha vida foram aquelas que eu me vi assim, sozinha. Você não tem para quem correr. Não tinha ninguém ali do lado. Você não tem família, você não tem amigo, você não tem ninguém. Você olha e você fala, sou eu mesmo. Agora eu tenho que não vai ter arregaçar as ninguém mangas. vai vir me salvar. Esses momentos de solidão, e acontece muito, né, Karina? Até no dia de hoje, eu acredito, né? Empreendedor é um pouco Sim. solitário, igual o Flávio Augusto fala, né? Até hoje. Mas hoje, assim, hoje eu vejo menos, porque que nem hoje a gente tem nossos funcionários. Nos completam muito, né? Você ainda vê pessoas, mas eu tive fases da minha vida, como em 2012, por exemplo, que você olhava e falava assim, meu Deus, É o fim ninguém mesmo. tá comigo, não. Não tem um amigo aqui pra me dar a Não mão. tem ninguém, vai dar ruim. Esse ano É. ficou guardado na sua memória Ficou guardado na minha negativamente. memória, negativamente. E hoje, ó, pra você ver, teve um ano tão difícil, 2012 e hoje. Hoje ela é amiga dos maiores plays aí, Eu hein? até falei numa célula que eu tava agora na quinta-feira passada, 2025, né, que foi o ano passado. Chegou em dezembro, eu olhei assim pra trás e falei, gente, que ano? Um ano que tudo deu certo. Ó, comparado a 2012, né? 2025 foi o ano das minhas maiores conquistas da minha vida. Nos meus 36 anos. Ah, não podia revelar, mas falei já. Não, agora Primeira revela minha idade, caramba. Mas nos 36 anos, 2025 foi o ano de maiores conquistas. Aproveitando essa deixa do passado também, o que você teve que abrir mão? Nossa! Cita pra nós. Tô brincando. Rapaz, coisa, hein? Tive que abrir mão de muita coisa. A primeira delas, que essa é interessante citar, né? Acho que a mais interessante citar foi de amizades, ambiente. E abandonar uma amizade é difícil, né? É difícil. Quando interpretar que aquela amizade já não dá mais pra nós? Pra mim, na verdade, não é difícil, não. É fácil, Karina, porque eu Eu tenho muita nunca tive dificuldade. problema com isso, não. Eu sou assim, Lucas, até hoje. Acho que é a minha vida inteira, acho que é do meu perfil mesmo. Eu tô com a pessoa que ela pergunta dela foi o que eu tive que abrir mão, né? Mas não foi difícil, e até hoje não é. Se eu tô com determinada pessoa ou determinada situação que eu tô olhando para aquilo e falo, vixe, tá me atrasando. Na hora que eu tenho esse discernimento, eu olhar e falar, tá me atrasando, eu corto, mas do dia pra noite, sem dó nem piedade. Mesmo tendo um vínculo ali com essa pessoa, Dane-se. eu amo a amizade, eu amo ela. Sinto muito, só lamento. Com Deus e você tá aí perguntando. Eu só lamento. Se vai te atrasar. Eu tive uma situação, vou até contar superficialmente. Não assim que eu maltrato a pessoa ou humilho a pessoa, nada disso. Deus me livre, né? Eu tive uma fase, principalmente depois do meu divórcio. Hoje acontece muito, né? Até porque o divórcio tá hypado, né, no momento. Tá em alta, tá em alta. Tá em alta. Então, quando eu divorciei, acontecia muito isso, Lucas. Pessoas se aproximaram, né? Que já até me conheciam, outras não. Mas era assim, você vai ficar sozinha? Vamos ali, tem o barzinho tal, tem o local tal, tem o local X, tem o local Y. E quando eu divorciei, como eu fiquei 14 anos casada, então pra mim tudo era muito novo. Eu falava, legal, né? Vamos ali, vamos ver como é que é, né? Não deu. Sabe quando você tá fora? Você vê que você tá totalmente fora do seu ambiente, você fala, isso não é pra mim. Eu venho de berço cristão, né? Então, aquele não negócio é o que eu creio. Eu não gosto nem de música ao vivo, Jéssica. Eu tô até hoje, eu passo tem música ao vivo ali, eu não paro, porque eu não gosto. Então, eu gosto de silêncio, de estar lendo meu livro, tomando meu suco de uva. Aí eu fui nesses ambientes e falei, isso não é pra mim. E eu percebi que essas amizades, a forma deles viverem era uma forma muito assim, medíocre mesmo. De ir numa festa, eu vou conhecer uma pessoa, eu vou sair com aquela pessoa, eu vou ver aquela pessoa, eu vi aquilo, eu falava, não. Ou vou beber aqui, não é legal, sabe? Falei, mas peraí, isso aqui que ela fez, ela entrou nessa festa aqui 10 da noite eu tô dormindo, né? Da 21 horas, minha bateria já acabou. Aí ela vai sair às 10, vai chegar em casa, sei lá, 2, 3 horas da manhã. Se você vai dormir 3 horas da manhã, o que acontece com você no dia seguinte? Tá cansado? Tá moído?
você já não vai acordar cedo. Não sei. Eu acordo 5 horas, né? Um pouco Aí antes, né, Karina? Um pouco antes, às vezes, é. Aí eu quero acordar, eu quero ler de manhã, eu quero ir pro meu treino, eu tenho minha rotina, eu vou ler, eu vou pro meu treino, eu vou me alimentar saudável, eu não vou comer porcaria. Você come salgadinho, eu não como salgadinho. Você bebe, eu não bebo. Você fuma, eu não fumo. Então, assim, o que que eu tive que abrir mão? De pessoas que eu via que não estavam indo pra onde eu quero ir. Ó, o corte, hein? Faz um corte com esse daí. Esse é forte. Esse é forte. Então, eu tive que abrir mão de pessoas que estavam indo pra onde eu não gostaria de ir. Eu falava, pera, onde essa pessoa tá indo aí, eu não quero ir, não. Não tá cuidando da saúde, nem da vida espiritual, não que eu seja perfeita, tem um monte de defeito. Mas esse defeito aí eu não quero ter, não. Então, eu tive que cortar, sabe? Então pra você foi fácil mesmo. Você só... Epa, onde que ele tá, eu não quero Na hora ir que eu pra aí. comecei a observar, eu falei, ah lá. Aí eu falei, não vou não. Rapaz, tá certo isso? Eu não vou... Tá certo, não. E dá pra ver, Karina, as experiências que você fala de Deus, assim, que realmente tem uma proximidade. Então dá pra ver que isso aí não veio de uma hora pra outra, né? Que veio de berço cristão, como você comentou aí agora. Dá pra ver nas experiências que você teve com Deus. E hoje, como você fala de Deus, você relata trechos da Bíblia com frequência, né? Então dá pra ver realmente que você vive isso mesmo, né? Que é você essa pessoa, uma cristã verdadeira mesmo, né? Não é algo que só quer usar a Bíblia e para se promover. Ela viveu isso desde o início da vida dela. E ela teve experiências magníficas que poucas pessoas tiveram com Deus. Poucas pessoas. E até tem que tomar cuidado até com isso, ô Lucas, que eu costumo falar hoje, né? Até para os meus funcionários eu falo muito isso. Nunca se esperem, se falando de espiritualidade, nunca olhem para mim como exemplo. Você tem que olhar para Cristo. Porque qual que é o mal com muitas pessoas? Por que as pessoas saem da igreja, por exemplo? Porque o pastor teve um pecado lá, mentiu, sei lá. Ai, pastor mentiroso, vou sair dessa igreja. Mas você foi na igreja por causa do pastor ou você foi para a igreja por causa de Jesus? Porque o pastor, ele vai falhar. Ele vai errar. Sim, sim. Então, emendando nisso aí que você disse, sim, eu falo da Bíblia nas minhas redes sociais, mas ao mesmo tempo eu procuro deixar muito claro nas minhas redes sociais que eu não sou perfeita. Eu procuro deixar isso claro, né, em diversas situações. Então, assim, para as pessoas me verem, se a Jéssica quiser se aproximar de mim para falar sobre Jesus, falar sobre a Bíblia, é a Karina que é gente como a gente. E não a Karina que, nossa, santa imaculada, ave Karina cheia de graça. Não, por quê? Porque senão a pessoa ela já cria essa barreira e fala, poxa, ela é santona, ela é, nossa, intocável. No meu livro eu procuro trazer muito isso, que é o empresário com as dificuldades, com os pecados, com as falhas, com os erros, e ao mesmo tempo sempre buscando ser como Jesus. É isso aí, Mas nós que somos ele vai, discípulos dele. exato, porque a gente vai continuar falhando, né? É isso aí. Que aula, hein, hoje? Que hein? episódio, que ó. Quanto você acha que custaria um episódio desse aqui se Nossa, fosse não vender sei com a mensurar. Karina? Eu não arrisco estar ao vivo ali, eu nem arrisco mensurar isso aí. E ela veio de graça compartilhar isso aqui, hein, Karina? Nossa, tô muito feliz, viu, Karina? Obrigada. Que pelo convite, eu agradeço episódio! pelo Obrigada convite. por... Edificou muito nós aqui hoje, nossa fé, em todos os ambientes da nossa área profissional aqui, e vai impactar muito. Esse episódio eu vou fazer questão de rever ele de novo. Eu não tenho Eu também costume- quero assistir. Eu não tenho muito costume de ver os episódios depois que eu gravo tudo, não. Eu vejo só alguns trechos. Mas esse eu quero assistir do início ao final, porque realmente queria que nós tivesse mais tempo. Já pode Nosso marcar horário o já foi, segundo. já passou de uma hora, Marca Karina. lá, vai ser o frango lá na casa da Você Jéssica. arrumou até É. evento pra nós fazer aqui já, ó, Já. gravado ainda, tá? Já. Não adianta Verdade. cortar aí não, cadê ela? Não Ah, não. adianta cortar não, hein, Ana? Não, deixa gravado, porque O Rafa tá filmando Não, tudo tá ali. tranquilo, nós temos palavras O também, Rafa pode veio ficar aqui pra tranquilo. deixar tudo protocolado aí. É, vai estar protocolado. Não vamos ter que marcar, porque tem muita coisa ainda pra compartilhar, né? Tem muita coisa É que que o tempo quiser. Nós passa vamos, rápido, né, nós Karina? vamos aí, vamos proseando. Vamos. Vamos marcar outro. Proseando aí. Não, vamos marcar outro, nós queremos entender mais. Mais. Tá bom esse bate-papo aqui, mas o tempo Agora já o Lucas, foi. ó, já aproveitar pra gravar também, que o Lucas vai no meu podcast, gente. Pra Verdade, ele viu? não correr do compromisso, ele e a Jéssica. É isso aí, Verdade. gravado também. Vamos participar lá. Nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa trajetória aí também. Vai. Mas hoje foi o dia da Karina aqui, uma trajetória, se for sabendo só por cima aí, mas tem muita coisa ainda que vocês não sabem. Então, vai edificar muita gente que tá vendo esse vídeo, cara, nesse podcast aqui. Quantas pessoas não vão estar na mesma situação que você lá atrás? É verdade. Sem saída. E aí, Deus, o que eu faço? Por isso que é importante. Aí né? isso aí vai dar uma injeção de Compartilhar. ânimo para ele continuar. Então, o que é bom tem que ser compartilhado. Tem que ser, porque vai salvar vidas esse podcast aí. Então, o que as pessoas têm que fazer quando ver esse vídeo? É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, mande para aquele amigo ou aquela pessoa que você acha que com certeza tem que estar vendo esse episódio aqui.
deixa o like, bora compartilhar. E inscreve no canal, hein? Tem 200 visualizações, Jéssica, mas Ô, o pessoal gente, não pelo amor de inscreve. Deus, gente, nós fizemos todo esse acompanhamento pra seguir a página, agora, por favor, segue aí também. O nosso- Ajuda a amiguinha aqui. Não, mas você não aprendeu como que faz pra pessoa Fala, inscrever? vai pra nós, Karina, ajuda nós aí, vai. Rapaz, vai. essa é técnica de venda. Vamos Aí, lá. ó. Quem não se inscrever no canal não vai prosperar em 2026. Que isso? É uma praga, você tem que rogar uma Tem praga. que começar assim, então. É. Ó, Aí a editor, pessoa, ela fica, não, é que eu? Ela vai lá Eu e não. escreve. vamos começar com isso aí. Quem quer prosperar, inscreve no canal. Se não inscrever, já sabe. E quer prosperar mais ainda, traz 2 amigos pra se inscrever e assistir isso aqui. Aí já vai aqui, ó. Vamos mais além ainda. Então é isso aí, pessoal. Que episódio maravilhoso, mas chegamos ao fim, o horário não espera. Infelizmente. Daria pra ficar até tarde aqui, mas a Karina tem outros compromissos aí que eu Tem sei que vender. que ela tem que vender. Venda. Ela Venda, vende como venda. ninguém e ensina você, empresário, a vender como ninguém. Então, se você ainda não tem a Karina aí dentro da sua empresa, tá perdendo dinheiro, viu? Perdendo dinheiro. Dá tempo. Faça como milhares de empresas aqui de Prudente que já estão abrindo o olho, contratando a mentoria dela e muitos aí estão decolando, viu? Tive um feedback aí em off de um cliente dela aí que os negócios tá crescendo cada vez mais. Amém, Virei graças cliente a dele Deus. por causa dela, viu? Ah lá, Ela ensinou a técnica de captar clientes, chegou até mim, fui na empresa dele e virei aí cliente. já caiu. Caí na malha filha dela ali. Caí na malha dela, me pegou. Karina, obrigado mais uma vez, viu, minha amiga? Eu que agradeço. Muito pelo obrigada, convite. Karina. Finaliza com nós com uma uma frase, Karina, que você gosta aí. Aquela câmera ali, pode ser de motivação, algo que tem no seu frase coração. que eu falei aqui no podcast e que eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes. Os 3 pilares do sucesso, gente: conhecimento, comunicação e ação. Se você colar nesses 3 pilares em 2026, com certeza a sua empresa vai decolar e você vai ter excelentes resultados. E conte comigo para isso. É isso aí. Essa aí, pessoal, esse episódio foi com a Karina Karina Tacone. Tacone. Valeu, Muito Karina! obrigada.